Maravilhoso. Vamos ver se mamãe vai entrar, meu coitadinha. Deus é fiel. Glória a Deus, nós já estamos de volta. Amém? Nessa mesma pegada, nessa mesma unção. Amém, queridos? E daqui a pouco nós estaremos assim ministrando a palavra de Deus. Que Deus me deu uma palavra maravilhosa nesta noite. E eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite memorável. Uma noite diferente das outras noites. Essa noite vai ficar marcada, inesquecível. Amém? Nossa irmã Angela já voltou conosco no Glória. Amém? Eu queria assim ainda dar mais umas 2 oportunidades. Eu queria só mais dar umas 2 oportunidades. Que é para daqui a pouco eu vou entrar na palavra de Deus. Deus colocou no meu coração. Vou baixar aqui, porque hoje o negócio foi top aqui, viu? Hoje eu trouxe até para ficar o negócio mais gostoso, né? Mais, com uma pegada mais forte. Eu trouxe até as caixas de som hoje para dentro do quarto, para usar o playback. Amém? E aí daqui a pouco tem uma palavra maravilhosa. Nosso irmão Guilherme está dormindo, mas Deus está no controle de tudo. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma palavra aqui, né? Nós vamos ministrar a palavra de Deus que Deus colocou em meu coração. Vai estar aí. Mas por enquanto, deixa eu colocar aqui. Caso os irmãos já podem abrir a vossa Bíblia, mas aí vai estar a palavra de Deus nessa noite. Deus colocou no meu coração. Que Deus nos abençoe nesta noite, amado. Deus me deu uma palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Hoje eu estou diferente, né? Os irmãos acho que já podem perceber que hoje eu estou diferente. Deus me deu até um mistério nessa noite. Olha minha mãe de novo. Minha mãe acenando de novo. Amém? Deus me deu uma palavra hoje maravilhosa para a gente ministrar nesta noite. Hoje aqui é o nosso coração. E vai sacudir. Vai ser uma coisa gloriosa nesta noite. Eu não sei como é que podemos colocar a palavra. Meu Deus. É? Que desce como fogo. Deixa eu ver. Vem como comentário. Pronto. Tá aí fixado na tela de vocês a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Juízes capítulo 11, versículo 1, mas não vou ministrar agora. Daqui a pouco deixa os irmãos retornarem, porque é uma palavra muito linda, muito gloriosa, uma palavra maravilhosa. Que hoje Deus tem um mistério aqui nesta noite, uma coisa muito grande para os nossos corações. E eu quero compartilhar esta palavra com todos os irmãos. Deixa eu baixar um pouco esse playback aqui. A gente tá usando o playback aqui. A gente assiste aqui, mas a gente controla tudo aqui pelo computador, né? Usa o celular. E Deus colocou esse fone desse mistério aqui para melhorar nosso contato. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem aí, né? Graças a Deus. Nosso irmão Ricardo já voltou, né? Já voltou conosco aí nessa live. Acena aí, meu irmão. Nossa diaconisa Rose, minha cunhada Rose também já está aí conosco. Quem vai entrando, irmão, coloca um amém aí, pra mim saber quem é que tá aí, né? Eu queria até mais uma vez estar louvando o nome do Senhor, amém? Está louvando, engrandecendo e bendizendo o nome santo do Senhor nesta noite. Juízes capítulo 11, deixa o versículo de número 1. Te ministrando essa palavra faz domingo retrasado, domingo passado fez 8 dias que eu estive aqui na igreja do meu pastor amigo Edivan. Minha mãe me pôde acompanhar também. E Deus colocou essa palavra ao meu coração. A minha sogra Dalva ainda não ouvi entrar. Não ouvi entrar ainda a minha sogra. Não sei se ela está tendo alguma dificuldade, né? Mas esperar alguns irmãos. Ela está aqui naquele... Irmão, essa live é uma live
diferenciada. Deus colocou no meu coração de fazer uma live onde dá-se oportunidade aos irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque aqui não tem maior, não tem menor, ninguém é melhor do que ninguém. Todos aqui são servos. Todos estão aqui para servir ao Deus vivo de Israel. Todos estamos aqui para servir ao mesmo Deus, estamos debaixo da mesma unção, estamos debaixo da mesma autoridade que esse Deus nos constituiu. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, já em mão, enaltecer o nome do Senhor, por cada irmão, por cada família. E eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou em meu coração vai refletir no seu coração. É uma palavra muito linda, uma palavra, sabe, onde eu já vi muitas pessoas apregoando, mas não traz a raiz, né? Não mexe na raiz. E a Bíblia diz em Jó 7,14 que ainda que o tronco da sua árvore venha a cair e a escurecer, mas se a raiz permanecer firme pelo cheiro das águas, ela volta a brotar novamente. E a Bíblia diz muito claro que pelo cheiro da raiz, é profético, ela volta a crescer novamente. Talvez você foi cortado pela raiz, talvez você foi arrancado, foi cortado algo da sua vida, mas se ainda tem raiz nisso aí, Deus ele há de trazer vida novamente. Amém? Vamos ver aqui, para a gente estar iniciando a palavra da noite. Eu queria que os irmãos pudessem acompanhar comigo Juízes, capítulo de número 11. Palavra muito linda. Muito linda, 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 linda. Extraordinária essa palavra. Eu amo pregar essa palavra. Os irmãos sabem, já me viram pregando. Alguns que já me conhecem já me viram pregar. Só que essa noite vai ser diferente. Esta noite tem mais conteúdo. Tem algo profético. E eu não quero falar muito, não quero falar demais, expressar demais, a não ser aquilo que Deus venha colocar em meu coração. Amém? Eu tenho certeza que é daí onde você estiver, Deus vai edificar a sua alma. Se você estiver caído, Deus vai te levantar. Porque esta noite é noite de restauração. É noite onde Deus vai levantar os que estão caídos. É noite que Deus vai sarar os que estão feridos. É noite de Deus colocar de pé aqueles que caíram, que às vezes se acham sem força para levantar. E eu tenho certeza que esta noite, da unção, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Por causa da unção, o jugo é despedaçado. Amém. E se você deixar essa unção adentrar a sua casa, se essa unção chegar dentro do seu problema, dentro da sua dificuldade, eu tenho certeza que o jugo está sendo despedaçado. E todo o trabalho de suas mãos há de prosperar. Tudo aquilo quanto fizer que for aos pés do Senhor, eu tenho certeza que Deus há de fazer crescer novamente. Então deixa eu ver aqui, até minha Bíblia passou um pouquinho, mas eu vou voltar novamente, porque a gente não se perde. Amém? Juízes capítulo 11, versículo de número 1. Eu não ia nem ler o 1, eu ia ler o 11, mas eu vou ler o 1 para a gente ter melhor uma tese. Amém? Minha esposa está com Bíblia. Tem Bíblia, minha esposa? Oi? O meu? O quê? Tem um que seu computador? O Instagram no computador. Ah, já tem que entrar tudo de novo aqui, amém? Aleluia, Jesus. Vamos ver aqui. Olha que minha esposa quer entrar. Ela quer acompanhar, amém? Aí eu vou ter que sair aqui. Os irmãos têm um pouco de paciência, amém? Que vamos entrar nesse manto agora. Tenta sair aí. Sair. E aí tem que entrar com o seu. Porque é o meu que está sendo utilizado lá. Amém? Um momento aí, meus amados irmãos. Enquanto isso, vamos tocar um louvor aqui. Amém? Enquanto você vai louvando, eu vou fazer o processo aqui que minha esposa quer entrar aqui, porque eu estou usando o computador para... Estou utilizando o computador aqui. Amém? É o tempo que os irmãos estão entrando também, né? Porque a palavra de hoje é uma palavra muito gloriosa. Muito, muito, muito. Mas pense numa palavra, irmão. Pense. Se eu fosse você, eu convidava até seu vizinho. Amém? Porque esta palavra vai mexer com a estrutura hoje. Vai derrubar a estrutura hoje. Não acender sua senha não. Deixa eu lembro. Não é sua senha. Agora foi. Amém? Tem que sair aqui agora do meu. Amém? Acorda, Guilherme, mãe. Aqui o negócio vai pegar fogo aqui agora.
Deus vai mexer com a estrutura agora. Olha o que eu estou dizendo a você, como profeta de Deus. Deus vai mexer com as estruturas agora. Se você estiver preparado para ver Deus mexer com a sua estrutura, para Deus operar em cima do seu problema, meu irmão, você fica preparado aí agora, porque essa é a hora em que Deus vai fazer coisas grandes. Amém? Qual é o som? Minha voz vai sair aqui. Minha voz vai sair aqui. Tem que desligar o som. Não, você vai ter que desligar. Amém? Amém? Vamos ler aqui. Tem que desligar o som, desliga lá. Então. Vamos ler aqui Juízes. Deixa eu aqui acompanhar aqui pelo computador. Desliga lá. Então. Só que aí o irmão vai perceber, vai me dar um retorno. Então vou pedir para desligar o som. Amém? Juízes 11, capítulo 1, está escrito assim. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Amém? Você pode dar glória onde você estiver. Amém, irmão? Se der vontade de deixar Deus te renovar, deixe. Ô, irmão, Deus, fale em línguas estranhas. Ô, irmão, profetize, meu irmão. Não tem problema nenhum. Os céus estão vendo, está aberto para você nesta noite. Amém? Amados irmãos, queridos, todos nós conhecemos a história de Jefté. Ela deve ter pensado que acabou. Liga para ela para falar. Liga para ela que ainda tem. A gente às vezes já ouviu, claro que já ouvimos falar diversas e muitas vezes da história deste homem chamado Jefté. Jefté, ele não veio de uma relação sexologicamente falando planejada. Ele veio de uma relação daquilo que a gente chama-se de acidente de percurso, de uma relação sexual por aventura. Mas para que horas nós possamos entender, irmão, eu quero trazer para você hoje o conhecimento da história desse homem chamado Jefté. Jefté, ele foi filho de uma prostituta. A Bíblia diz que era então Jefté, homem valente, porém valoroso. E Gileade gerara Jefté. O escritor dessas cartas aos juízes, ele não errou em nenhum ênfase. Ele não errou, não falhou em nenhuma das suas colocações da sua palavra. Porque a palavra é bem clara quando diz que ele era filho de uma prostituta, e de fato ele era filho de uma prostituta. Só que a Bíblia diz que ele era um varão valoroso. É estranho como ele vem colocar o filho de uma prostituta e ao mesmo tempo dizer que era um varão valoroso. E a Bíblia diz, porque Gileade o gerara. E por que Gileade traz valor a esse garoto? Pelo fato de Gileade ser o pai? Mas ele não era o filho de uma prostituta? Pois bem, a Bíblia nos diz que Deus ele fez uma promessa muito grande e muito linda a Abraão. Deus chamou Abraão e mandou que ele saísse do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra para onde ele fora lhe mostrar. E ali Deus prometeu a Abraão que engrandeceria seu nome e a sua semente e toda a sua descendência. E toda a família seria bendita em Abraão. E nós sabemos que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e saiu. Tomou a sua esposa, Sarai na época, que chamava-se Sarai, e ele, Abraão, ainda no Egito. E Deus tira ele de lá, muda o nome. A primeira coisa que Deus fez na vida de Abraão é o que Deus faz na vida de um crente. Deus, primeira coisa, quando lhe tira do mundo, ele dá um nome limpo, um nome digno, um nome honrado. É isso que Deus faz. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de nação. E de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. E aí deu certo. E Abraão, naquela época, ele ouviu a voz de Deus
e gerou filho. E nós sabemos, você vai entender por que eu estou falando de Abraão. Eu não saí da palavra, eu estou na palavra Juízes 11, capítulo 1. Eu vou trazer o contexto, a raiz dessa palavra que muitos não conseguem interpretar ou traduzir. Abraão, quando ele saiu do meio da sua terra, foi uma ordenança de Deus. Deus, ele deu a ordem que ele saísse e lhe fez uma promessa. E a promessa de Abraão seria de geração em geração até os dias de hoje. A Bíblia diz que quando Abraão saiu do meio da sua terra, ele teve um filho. O primeiro filho dele chamou-se Ismael, com a sua escrava. Mas era filho de Abraão, era filho da promessa. O seu segundo filho, ele colocou o nome de Isaac, que significa sorriso. Porque Sara sorriu quando os anjos desceu e veio anunciar a ela, porque ela era estéril. E Deus disse que ia fazer o milagre de abrir a sua madre e ela geraria um filho dela próprio, para que assim Deus cumprisse a promessa que ele fez a Abraão. E Abraão mais Sara teve outro filho chamado Isaac. Isaac, ele também se casou. Isaac tomou Rebeca por esposa. E tomando Rebeca por esposa, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E das entranhas de Jacó, a Bíblia diz que Jacó se casou por uma mulher chamada Léa, e também se casou com outra chamada Raquel. E do fruto de Raquel, os filhos de Jacó, nascem as 12 tribos de Israel. Venha comigo, venha no Glória, que você vai entender. Isso é forte, é a palavra de conhecimento para você aprender, para você conhecer a palavra de Deus. Para não ficar comendo qualquer coisa por aí pela rua, que ouviram, que falaram, que disseram, irmão, se é Bíblia, a gente come, se não é Bíblia, a gente não come, irmão, é Bíblia, tem que ser Bíblia. Eu já li muito livro, sabe? Conheço muitas histórias extra-bíblicas, que conheço muitas passagens que não estão na Bíblia, muita coisa que está, mas para mim, vamos viver, não o externo, eu conheço muita coisa externa fora da Bíblia, muitas histórias que adiciona, muitas coisas que realmente tem a ver com a Bíblia, que se a gente for colocar, tem a ver com o contexto bíblico. Só que eu só prego aquilo que é interno, irmão. Aquilo que é externo, eu aprendo para conhecimento. Não trago para ninguém, para conhecer, a não ser que a gente faça um seminário, alguma coisa. E aí sim, mas o momento de pregar a palavra, a Bíblia diz que a gente temos que pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe faltara conhecimento. E se faltar conhecimento, é isso aqui. Paulo disse, se alguém verter convosco, pregando outra doutrina que não seja essa, caia fora. Então, meus extra bíblicos, meus livros de um extra, as histórias dos judeus, né? A gente deixa para lá. A gente pode fazer um seminário depois e a gente vai estudar para conhecer. Mas a Bíblia mesmo, esse é o momento da palavra de Deus. É o momento que deve ser respeitado. E a Bíblia diz que, casando-se Jacó com Raquel, dali saiu as 12 tribos de Israel. Isacar, Zebulon, Naftali, José, né, Gade e por aí vai. E a Bíblia diz que o 7º filho de Jacó, que foi as 12 tribos, chamou-se Gade. E nós sabemos que essas 12 tribos futuramente, elas cresceram, progrediram. Só que houve um erro. Na época de Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz que Abraão falhou no sacrifício. Porque quando ele foi sacrificar a Deus, quando ele ouviu Deus falar, que ali a sua descendência nasceria, um fruto do seu ventre, a Bíblia diz que ele foi fazer o sacrifício. Só que a Bíblia diz que as trevas vinham, a noite chegava, e as aves de rapina vinham para comer o sacrifício de Abraão. Porque ele ali colocava o bezerro, emolava em cima de um altar, retalhava ele e colocava para que Deus viesse em uma chama de fogo e lambia o cordeiro de cima do altar. Deus recebia o sacrifício do animal que era posto em cima do altar. E naquela época a Bíblia diz que Deus vinha, ele mandava um fogo do céu, descia um fogo do céu e lambia o sacrifício. Mas enquanto Deus não lambesse o sacrifício de cima do altar, aquele que estava fazendo o sacrifício não poderia se afastar do altar. Por quê? Porque ele corria o risco de perder o seu sacrifício. Para quem?
para as aves de rapina. Porque vinham as aves de rapina e tentavam comer o sacrifício. E ele sabia que se o sacrifício estivesse faltando alguma parte, Deus não recebia o sacrifício. Bota ela para lá. Bota ela para lá para trabalhar. A cadela também está aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? Mas já vai tirar daqui. E Deus não aceitava o sacrifício, porque Deus não aceita um sacrifício manco. E Abraão pegou no sono. Só que a Bíblia diz que quando Abraão pegou no sono, a Bíblia diz que veio as trevas e Abraão pegou no sono. E Deus disse, por causa disso, a sua descendência peregrinar em terra de estranho. Daí por isso que veio o cativeiro do povo no Egito. Foi por isso que o povo ficou no Egito, cativo nas mãos dos egípcios, durante 470 anos, porque Abraão dormiu. Então já fica aqui um recado da parte de Deus para você. Não adianta fazer o sacrifício e não vigiar no sacrifício. Não adianta eu jejuar, eu orar e depois eu estar soltando palavrões. Não adianta eu abençoar e depois da minha boca estar xingando, amaldiçoando. Devemos vigiar com o sacrifício que nós oferecemos a Deus. Pelo menos até que ele receba o seu sacrifício. E Abraão pegou no sono, as aves de rapina veio e danificou o sacrifício. E por isso o povo pagou o preço. Ficou 470 anos cativo na mão dos egípcios. Aí Deus levanta Moisés, escute que é Bíblia, vamos entrar no texto, eu quero entrar, estou doido para entrar no texto, que nem você está doido para ouvir também. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Deus levantou Moisés para tirar o povo da escravidão. Moisés vai, Deus derrama 10 pragas sobre o Egito. E ali Deus consegue remover o povo do Egito. Caminha com Moisés 40 anos pelo deserto. E quando Deus chega diante da Jericó, para que nós possamos entender essa história de Jefté, para você saber que a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia diz que quando eles invadiram a Jericó, eles tomaram aquela cidade e Deus entregou na mão dele a terra prometida, que foi a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que a Bíblia diz que uma das tribos, Gênesis 12, 13, a Bíblia vai dizer que uma das tribos que mais obedeceram a Deus foi a tribo de Gade. E da tribo de Gade eles receberam a melhor parte da terra que estava ali. Melhor parte essa que se chamava a terra dos Gileaditas. Era a terra dos governadores. Ali estavam os governadores em Canaã. Então todo o tesouro dos governadores de Canaã, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza dos governadores de Canaã ficou para a tribo de Gade. E ali havia a eira dos Gileade, os Gileaditas, à beira do rio Jordão. E quando Gade ele recebe essa parte por herança, dali surgiram esse povo chamado os Gileaditas. E os Gileaditas, eles progrediram, eles cresceram. Eles viraram um povo forte e um povo valente, um povo de respeito. E daqui nasceu o senhor Gileade, porque ele se tornou o chefe daquela eira chamada a Eira dos Gileaditas, que ficava às margens do rio Jordão. E toda a cidade que vivia às margens de algum rio era uma cidade rica. Era uma cidade, falando bem aquisitada, bem sucedida. Por quê? Porque naquela época toda a mercadoria, tudo que vinha a Israel era dono. Você pode perceber isso no livro de Amós, no livro de Oséias, no livro de Malaquias, Obadias. Você vai ver Deus falando ao todo tempo da colheita. O povo era abençoado por Deus nas colheitas. Mas ele não vivia em casas luxuosas como os babilônicos, como os egípcios, como os amalequitas. A riqueza de Israel vinha da terra, porque era Deus que dava a chuva e abençoava a terra. É por isso que Oséias, no capítulo 6,
Versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, e Ele nos virá a nós como uma chuva seródia que rega a terra no tempo certo. Porque Deus tinha cerrado a terra naquela época, que não é o assunto que eu vou falar agora. Então Israel, ele vivia, a riqueza de Israel vinha da terra, da colheita. E o povo, vizinhos, as nações vizinhas, a Bíblia fala muito dos espanhóis, que eram dos tais negociadores com Israel, que a Bíblia chega a dizer a Amós que ele estava se prostituindo com aquele povo, porque estava deixando de adorar a Deus para viver seus negócios. Por isso Deus cerrava a terra e não dava mais a colheita, para que eles não tivessem mais contato com o povo. Por isso que Deus levantou Oséias e fez casar-se com uma prostituta, para simbolizar a prostituição espiritual de Israel. Israel estava pegando as suas colheitas, indo para as terras vizinhas, como as Espanhas, viajando e esquecendo de Deus. Esquecendo que era Deus que dava a colheita. Esquecendo que a chuva era Deus que mandava. E aí surgiu esse povo daquela eira, uma eira muito rica chamada a Eira do Gileade. Então o senhor Gileade cresceu em fama, cresceu em glória, porque vivia numa cidade muito abençoada, uma cidade riquíssima, porém Gileade casou. Só que nesta época, segundo os historiadores, agora eu vou entrar um pouco no externo, para que você venha entender, mas saiu rápido também. Naquela época, segundo Flávio Josefo vai dizer, que Gileade se casou, mas teve um grande problema futuro. Por quê? Porque a sua mulher, a madre, era fechada, não gerara. E como todo homem tinha costume naquela época, eles saíam para procurar mulheres de rua, as mulheres vendedoras de amores. Então chegou Gileade, em uma dessas aventuras, ele se relaciona com uma prostituta. Ele tem um caso com uma prostituta. Ele paga um dinheiro para uma prostituta ter relação com ele. Só que desta relação gerou um fruto. Fruto esse que ele veio a colher, chamado Jefté. A mulher que Gileade, a prostituta, que o senhor Gileade, grande homem, famoso, conhecido, valente, teve relação, engravidou. E desse fruto veio esse menino chamado Jefté. Jefté, ele foi fruto de uma prostituta. Só que Gileade era um cabra macho. E o nome Gileade quer dizer assento de rocha. O nome Gileade quer dizer banco de rocha. E como a mulher de Gileade não gerara naquela época, ele tomou a Jefté e levou para sua casa e colocou o nome dele de Jefté, que quer dizer Deus abre. O nome Jefté significa Deus abre, porque a mulher dele não gerara e Deus abriu a porta para que ele viesse a ter um filho. E Jefté cresceu em um lar de família. Jefté teve todo o dengo. Jefté teve enxoval. Jefté foi criado debaixo do luxo. Jefté teve uma família. Jefté teve infância. Jefté, a Bíblia diz que quando Jefté nasceu, depois disso, a esposa de senhor Gileade agora abriu a madre e começou a gerar filhos. Veja o que é que Deus faz. Ela começou a gerar filhos, mas primeiro teve que vir esse garoto. Esse fruto do acaso. Esse fruto que nós chamamos de relacionamento, de acidente de percurso. E a mulher de Gileade começou a abrir sua madre e começou a dar luz. E nós sabemos que ela passou a ser a madrasta de Jefté. Até que seus filhos do seu ventre não nascessem, ela tinha um carinho muito grande por Jefté. Ela tinha uma carisma enorme por Jefté. Mas bastou seus filhos nascer, que acabou o xodó de Jefté. Nem tudo é para sempre, irmão. Tem gente que diz assim, rapaz, parece que eu nasci só para sofrer. Parece que todo mundo vai, menos eu. E a Bíblia diz que nem tudo é para sempre, irmão. A Bíblia diz que quando Jefté fez 17 anos, senhor Gileade, ou assento de rocha, banco de rocha, morreu. Jefté, ele brincou com seus irmãos. Jefté,
ele cresceu junto com seus irmãos, meio-irmãos, né? Porque era por parte de pai. Porque a mãe de Jefté... Agora imagine a brincadeira dos irmãos de Jefté com ele. Sua mãe é uma prostituta. Você é filho de uma prostituta. Jefté, ele foi alvo de bullying. Jefté sofreu psicologicamente, sentimentalmente, dentro da sua casa. Porque quando seus irmãos começaram a chegar ao conhecimento da sua adolescência, começaram a zombar de Jefté. Começaram a desfazer de Jefté quando descobriram que a mãe dele, de fato, foi uma prostituta. E com 17 anos, Jefté vê seu pai, senhor Gileade, morreu. E o apoio que Jefté tinha naquela casa, depois da sua adolescência, só era senhor Gileade. Porque a sua madrasta não tinha mais carinho para ele, porque só dava carinho para seus filhos que nasceu do seu ventre. A sua madrasta não ligava mais para ele. Os seus irmãos zombavam deles. Os irmãos criticavam Jefté. E aquilo ali veio trazendo tristeza ao coração de Jefté. E como não bastasse, o pai de Jefté vem a óbito. O banco de rocha de Jefté morreu. A única coisa que Jefté tinha agora está debaixo de uma sepultura. A proteção de Jefté já não tem mais. E Jefté, ele foi o primeiro filho, então ele era o primogênito. E a lei, dentre os 5 livros do Pentateuco, diz que, a lei que Moisés escreveu diz que, mesmo ele sendo filho de uma prostituta, ele tinha o direito da primogenitura. Ele era o herdeiro da primogenitura. E a Bíblia diz que, sendo primogênito, ele tinha direito a 2 partes da herança. A cabeceira da casa era Jefté que tinha que assumir. O chefe de família daquela casa, mesmo ele sendo filho de outra mulher, era Jefté que tinha que assumir. Quando Jefté soube da morte de seu pai, o senhor Gileade, ele corre para sua casa para lamentar, para chorar com sua família, com seus irmãos. Mas quando ele chega na sua casa, ele é posto para fora pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos dele disseram: saia daqui, filho de uma prostituta, não terás herança. E naquela época, era a época dos juízes. Estava na época do 8º juiz, e o 8º juiz estava morto, que era Josué. O juiz já estava morto, quem vai julgar a causa de Jefté? Jefté podia recorrer às leis, podia recorrer e ter direito à primogenitura. Mas se o juiz já está morto, a quem Jefté vai recorrer? É por isso que ele não brigou. Ele sabia que não adiantaria procurar ninguém, porque Israel está sem rei, Israel não tinha rei ainda nessa época, Israel está sem juiz, Israel não tem líder para julgar as suas causas. E a Bíblia diz que quando seus irmãos dizem: saia daqui da nossa casa, não terás herança conosco, filho de uma prostituta. Jefté não hesitou. Ele não brigou. A Bíblia diz que Jefté saiu da sua casa, abriu mão dos seus direitos, de tudo aquilo que era seu por herança, das suas 2 partes maior da herança. Ele abriu mão da cabeceira da casa e foi para a outra eira, ao outro lado das margens do Jordão, uma cidade um pouco distante, chamada Tobi. E foi morar em Tobi. Tobi era uma cidade onde só vivia pessoas levianas. Tobi só tinha mendigo. Tobi só tinha menino de rua. Tobi só tinha arrombadores, traficantes, ladrões, prostitutas. Tudo que não presta estava em Tobi. E ele, por se achar que era filho de uma prostituta, ele volta para Tobi. Porque a mãe dele era uma prostituta. Só que nada é por acaso, tudo é um projeto de Deus. Tudo é um propósito de Deus na sua vida. Deus falou comigo nesta tarde. Eu estava procurando a quem ministrar, e Deus disse: não, ministre você. Você vai ministrar.
você vai pregar. E eu quero que você fale sobre isso. Liga esse ventilador aí. Tá calor. Eu quero que você fale sobre isso. Porque assim como Jefté, muitas pessoas estão dentro de sua casa agora que perderam os seus direitos. A Bíblia diz que Jefté saiu do meio da sua casa e foi para Tobi. Foi morar com meio de pessoas levianas. Meu irmão Charles, um abraço. Pai do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Grande homem de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento ele vai morar em Tobi. E a Bíblia diz que ele passou a conviver com homens levianos. Não é eu que estou dizendo, não. Está na Bíblia. Leia. Juízes 11 em diante. Ele passou a chefiar uma quadrilha de ladrão. E a Bíblia diz que Jefté passou a treinar homens levianos. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Essa é a profecia que você vai receber. Quem nasceu para ser cabeça, vai ser cabeça. Pode tentar tirar você de onde tiver, mas aonde você chegar, você vai ser cabeça, porque Deus te levantou para ser cabeça. É para isso que Deus te chamou. E a Bíblia diz que ele passou a ser líder de uma quadrilha em Tobi. Ele deixou de ser o chefe da família da sua casa, porque seus irmãos expulsaram da sua casa. E ele passou a chefiar uma quadrilha. Passou a ser tipo um Robin Hood que roubava dos ricos e dava para os pobres. Esse era Jefté. Mas não era isso que Jefté queria. Jefté queria assumir o lugar de seu pai chamado Gileade. Jefté queria estar dentro da sua casa sendo um chefe de família, mas ele foi expulso pelos seus irmãos. Os irmãos de Jefté colocou ele para fora da sua casa. Arrancou o direito da herança dele. O que tiraram de você? Quantas pessoas agora que estão me ouvindo nesta noite, ou que vão me ouvir depois, que perderam o seu direito, arrancaram aquilo que é seu. A casa era de Jefté. Ele era o primogênito, irmão. Era dele a casa. Ele era o chefe da família. Mas os irmãos deles não aceitaram. Os irmãos dele criticaram, disseram, saiam da nossa casa, filho de uma prostituta. Passaram na cara dele que ele era filho de uma prostituta. Por isso que a Bíblia diz, porém Gileade o gerara. E Jefté vai para Tobi, treina homens vândalos. E a Bíblia diz que a fama de Jefté percorria por todas as cidades. Todos tinham medo de Jefté. Aonde falava-se o nome de Jefté, todos tremiam na base. E nesta época, Jefté agora está com a sua fama grande, como chefe de rua, como menino de rua, como chefe de uma quadrilha. Mas ele era chefe. Tiraram ele de ser o chefe da família. Passou a ser chefe de uma quadrilha. Talvez você, mãe, que esteja me ouvindo. Ei, Jesus, meu Pai. Você que está me ouvindo agora. Eita, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Você que está comigo agora, oh, aleluia, Jesus, ouvindo esta palavra. Eu sinto esta palavra martirizando em mim. Graças a Deus que minha mãe soube nos criar. Nos mostrou o caminho. Nos ensinou a igreja, como até hoje ela está aí nos assistindo, a missionária Marli. As pessoas diziam para ela que a gente não tinha mais jeito. Que os filhos de Marli eram vândalos. Não prestava. Não quero você com os filhos de Marli. Era assim que falava. Ela cansou de ouvir isso. Minha mãe cansou de ouvir isso. Conhecemos o mundo da droga, da perdição. Mas Jesus, ele é bom, é maravilhoso. Perdi um irmão para o tráfico. Mas Jesus ganhou para o céu. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. O tráfico não me levou. O crime não me levou. A Bíblia diz, instrua a criança o caminho que ela deve andar, e amanhã ela não se desviará dele. Jefté, ele foi instruído por Gileade. Para onde ele chegar, ele ia entender que ele é cabeça. Jefté passou a ser um líder, o chefe da quadrilha de Tobi.
Tobi passou a ser famosa, a ser conhecida por causa da fama de Jefté e seus amigos. Jefté e sua quadrilha. A Bíblia diz que nesta época Deus levanta um inimigo. Deus, quem levantou foi Deus. Deus criou situação para cumprir a promessa que ele tinha na vida de Jefté. Deus prometeu a Jefté, prometeu a Abraão, Deus prometeu a Isaac, Deus prometeu a Jacó, que faria da sua descendência e a sua família, todas as famílias seriam abençoadas neles. Jefté veio da 7ª tribo, que é a tribo de Gade. Não esqueça. Gênesis 12:13. Tribo de Gade recebeu a sua parte para herança. E eles que habitaram na terra dos gileaditas. Jefté sabia que ele tinha direito a essa herança. Ele sabia que ele estava em Tobi, mas Tobi não era o lugar dele. Ele sabia que ele estava vivendo em Tobi, mas ele não ia morrer em Tobi. O cenário que você está vivendo hoje não quer dizer que será o seu fim. O cenário que você está vivendo hoje não quer dizer que é isto que Deus preparou para você. Jefté, quando saiu da sua casa, imagina ele olhando para trás, e vendo a porta da sua casa, ele dizendo: eu passei humilhado, me chutaram e me chamaram de filho de uma prostituta. E de fato ele era filho de uma prostituta. Mas a Bíblia diz: mas porém, tinha um porém na vida de Jefté. Gileade gerara. Ele tinha valor. Varão valoroso. As pessoas às vezes só vê o erro, só vê a falha, só vê o problema, só vê a dificuldade, mas não vê a sua qualidade. E toda vez que Deus olhava do céu para Tobi, Deus não via só o filho de uma prostituta. Deus olhava e dizia: ali está Gade, o 7º filho de Jacó, filho de Isaac e filho de Abraão. É assim que Deus olha para você. Deus não olha agora para o cenário que você está vivendo. Talvez alguém tirou o seu direito, alguém expulsou das suas mãos aquilo que é seu. Mas Deus está dizendo: Deus não olha para você como o homem vê. O homem olhava para Jefté só como filho de uma prostituta. Deus olhava para Jefté e dizia: ali é o 7º filho de Jacó, é a tribo de Gade, é o gileadita, varão e valoroso. E a Bíblia diz que nessa época, querido, ele é um dos piores traficantes, assassino de Tobi. Ele se tornou temente. Todo mundo tinha medo de Jefté. A fama dele corria. Leia o texto depois para você ver. A fama de Jefté corria. Deus agora vai levantar um inimigo contra Israel, chamado Amon, os Amonitas. A Bíblia diz que Deus levantou os Amonitas para pelejarem contra Israel. Só que Israel está sem rei. Israel ainda não existia os reis ainda. Era a época dos juízes. O 8º juiz de Israel, que era Josué, está morto. Então Israel não tem defesa. Aí os anciões da época, que tinha 2 irmãos de Jefté, que eram os anciões também, eles olham um para o outro e dizem: mas nós não temos um varão valente, que venha pelejar e comandar as nossas batalhas. Alguém olhou para ele, os anciãos, chamou e disse: lá em Tobi tem um homem. Mas Tobi só mora traficante, só mora ladrão, só mora prostituta. Mas lá em Tobi tem um homem que pode pelejar as nossas pelejas. Mas em Tobi só tem coisa ruim. Mas é em Tobi que tem um homem que pode batalhar as nossas batalhas e vencê-las. Mas Tobi não tem o que presta, querido. Talvez você olha para o traficante hoje. Você olha para prostituta e não dá nada. Aí você julga pela aparência. Lembra de Samuel quando chegou na casa de Jessé? Olhou pela aparência e Deus disse: não é nenhum desses. Porque Deus, o homem vê aquilo que está por fora. Deus sonda os que está por dentro. A gente julga pela aparência. Nunca julgue o livro pela capa. A Bíblia diz que Deus, para Deus, ele era um homem valoroso. Aí alguém diz assim: mas Jefté está em Tobi. Os irmãos dele, que eram 2 dos anciões, olharam e disseram: mas Jefté é o filho de uma prostituta. Ele disse: mas é filho de Gileade. Vem da 7ª tribo. É da tribo de Gade. É da promessa. Jefté tem promessa. Mas ele está liderando uma quadrilha de ladrão. E daí?
E Deus não é Deus para tirar ele de lá do meio dos ladrões e fazer um varão valoroso? Deus não é Deus para ir no meio do tráfico, arrancar o traficante de lá e fazer dele um pregador? Deus não é Deus para arrancar uma prostituta do meio do prostíbulo e fazer dela uma missionária? Deus não é Deus para arrancar o seu marido do álcool? Deus não é Deus para tirar sua filha do mundo da prostituição? Das drogas? Ele é Deus. E ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pegou as que não são para confundir as que são. E a Bíblia diz que agora eles vão até a Tobi procurar Jefté. E quem vai procurar Jefté? Quem botou ele para fora de casa. Quem chamou ele de filho de uma prostituta. Quem expulsou ele. Quem tirou os seus direitos. Foi quem foi buscar a Jefté. As mesmas pessoas que viram seu fracasso terão que assistir a sua vitória. As mesmas pessoas que viram sua derrota vão ter que aplaudir a sua vitória. Lembra de Pedro quando ele estava pescando? Senhor, mas não pescamos. Joga a rede. Senhor, mas não. Joga a rede. Porque no lugar do seu fracasso, te darei vitória. Aí os irmãos de Jefté, os que colocaram ele para fora, as mesmas pessoas, a mesma boca, irmão. Foi a mesma língua. Foram atrás de Jefté. Sabe? Envergonhados, mas foram. Tinha que ir. Porque tinha medo de morrer. Eles tinham que ir, irmão. Era Jefté que Deus ia usar. Era o filho de uma prostituta que Deus ia usar. Para dar o livramento a eles. É você que Deus vai usar para livrar a tua casa. Aleluia. E a Bíblia diz que Jefté disse: mas não sou eu, filho de uma prostituta, e tu vem a mim? Então você perceba, quando ele fala isso, quem chamou ele de prostituta, filho de prostituta? Os irmãos. Então os irmãos foram buscar ele. Quem colocou ele para fora foi buscar, irmão. Quem te expulsou vai ter que te buscar de volta. Aqueles que te excluíram vão entender que eles precisam de você. Aqueles que disseram que você não é nada, eles vão ter que aceitar que você é uma ferramenta na mão de Deus. Aqueles que disseram que você não vai nada, vai ter que aceitar que você é especial para Deus, como a nossa irmã Angela louvou nesta noite. Você é a ferramenta de Deus na terra. Coloca isso na sua cabeça. Você é a glória de Deus na terra. Você é a graça de Deus na terra. Você é ungido de Deus na terra. Você é a arma de execução de Deus na terra. Você é as pernas de Deus na terra. Você é a voz de Deus na terra. Você é o instrumento de Deus na terra. É você que Deus vai usar nessa terra. Aleluia. Eles vão buscar Jefté. Jefté vem. E Jefté diz para ele: eu vou. Mas eu vou se eu for o líder de vocês. Se eu for o chefe de vocês. E a Bíblia diz que Jefté voltou. Voltou. Mas não voltou envergonhado. Voltou honrado. De filho de uma prostituta, Jefté voltou como chefe deles. Como líder de Israel. Ele voltou como chefe. Eu não vou me alongar muito nessa mensagem, porque ela é grande. E eu quero finalizar porque eu quero dar a bênção apostólica. A live termina nesse instante. Mas Deus trouxe Jefté da terra de onde ele foi expulso. Escute isso. Do mesmo lugar onde tiraram ele. Ele voltou, entrou pela mesma porta aonde ele foi humilhado. Ele passou exaltado. Na mesma terra onde ele foi humilhado, ele voltou exaltado. Na mesma casa onde Jefté saiu como filho de uma prostituta, ele voltou como líder, não só como líder da casa, mas voltou como líder de Israel. E a Bíblia diz que ele venceu as batalhas contra os amonitas. Vou resumir, não vou entrar em detalhe. Ele venceu. E nomearam ele, Jefté, como o nono juiz de Israel. Ele passou a ser o nono juiz de Israel. Então você que acha que tiraram o seu direito, acha que arrancaram aquilo que é seu, expulsaram você, te desvalorizaram, te chotaram, como ninguém, Deus vai criar situações, e essas mesmas pessoas vão atrás de você. As mesmas pessoas que te humilharam, são as pessoas que vão atrás de você. Porque Deus tem coisas maiores. Deus não queria que Jefté fosse só o governo da casa, mas que ele fosse o juiz de Israel. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração.
Porque na terra da sua vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Aonde te humilharam, é aonde Deus vai te exaltar. Você até pensou, vou vender minha casa e vou embora daqui. Olha Deus falando, vou vender minha casa e vou embora daqui porque a vergonha é muito grande. Deus sabe o que Deus está dizendo? Você não vai vender sua casa porque a vergonha foi grande, mas é aí que Deus vai honrar teu nome e a vitória vai ser maior. E as mesmas bocas que falaram mal de você vão ter que falar bem de você. As mesmas faces que viram a sua vergonha vão ter que ver a dupla honra na sua vida. No lugar onde você passou vergonha, Deus vai te exaltar. Amém, querido? Aonde você foi humilhado, na porta que você passou sendo humilhado como Jefté, você vai voltar de cabeça erguida. Deus vai te levar lá de novo naquele lugar. Deus vai te levar lá naquele mesmo lugar, aleluia. E Deus vai exaltar o seu nome, aonde todos viram você ser humilhado. Falaram mal de você. E Deus disse, vou te levar lá e vou exaltar o teu nome. Porque se alguém hoje ouviu essa palavra, irmão, eu estou distante do caminho do Senhor, volta hoje. Chega, entrega a sua vida para Jesus hoje. Nós temos a nossa próxima live, sexta-feira. Estarei aqui com o meu irmão Ricardo ministrando. Amanhã também nós temos a live do nosso irmão Ricardo, onde eu estou apoiando ele, amém? E os irmãos tomam posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Que toda sorte de bênçãos dos céus e da terra recaia sobre você. Que Deus abençoe a todos. Que esta palavra profética esteja na sua casa e não deixe ninguém destruir seus sonhos. Se Deus permitiu hoje alguém te derrubar, alguém te machucar, é porque lá na frente Deus vai te exaltar. Jefté de fato era filho de uma prostituta, mas ele era o 7º filho de Jacó. Ele veio da tribo de Gade, e como filho da tribo de Gade, ele também tinha direito à herança. E assim como Jefté, você também tem direito à herança. Sua mãe pode não ter te dado carinho. Talvez eu esteja falando nessa noite com alguém que a família não amou tanto, como diz assim, irmão Leandro, você teve um berço de família, você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe. E eu não fui, eu só tive mãe, meu pai não me criou, eu só tive pai, meu pai não me criou, não tive carinho. Não importa. Isaías 49:15, pode porventura uma mãe que amamenta seu filho esquecer-se dele? Ainda que essa venha esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vós, pois tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. Assim diz o Senhor. Todos podem te rejeitar, Deus te ama. Todos podem esquecer de você, Deus não esquece. E aquilo que Ele prometeu a você, Ele vai se cumprir. E esta é a palavra que Deus me deu nesta noite. Amém? É uma palavra de conhecimento, de reflexão. E uma palavra profética. Profética que Deus falou comigo que só as pessoas que necessitavam. Querido, só as que necessitam nessa noite. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Vamos orar aqui encerrando. Amém? Em nome de Jesus. Essa live. E sexta-feira estamos de volta no mesmo horário, às 8 horas. Sexta-feira, às 8 horas. Amanhã temos a live do nosso irmão Ricardo. Segue lá, é @jamil.icastro. E entra que eu vou estar lá também amanhã dando glória a Deus. Minha irmã, Deus abençoe minha irmã Anne, José Neto, Rose, minha cunhada, minha irmã Ângela, missionária Marli. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Esteja orando por esse ministério. E nós estamos com um grupo no WhatsApp chamado Grupo do Guardião. É o Guardião da Palavra. Se alguém tem desejo de participar desse grupo, é um grupo no WhatsApp, a gente fala só da Palavra de Deus. A gente faz tudo, mais de tudo. Proibido vídeo e fotos, a não ser que seja dos Guardiões, que é um grupo, dos Guardiões da Palavra, que é esta live. Irmão, eu quero participar. Entra lá no meu direct, deixa seu WhatsApp e eu vou estar te adicionando. E você vai fazer parte desse grupo maravilhoso que é o grupo Guardiões da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar assim. Soberano Deus, Pai amado eterno, meu Deus querido. Meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu quero, meu Pai, te agradecer, engrandecendo o teu nome. Meu Deus, que o Senhor possa estar, meu Pai, enaltecendo a vida de cada pessoa que aqui fez parte nesta noite. Meu Pai, que se enquadra nessa palavra. Pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram desprezadas por um amigo, por um vizinho, por um parente, por um familiar. Meu Deus, até por meio de um desconhecido, meu Pai, foi desvalorizado. Pessoas que às vezes, meu Pai, saiu do tráfico, que saiu da prostituição, que saiu do alcoolismo, que o Senhor tirou e as pessoas às vezes não dão crédito, não acreditam na possibilidade da promessa que o Senhor tem na vida deles. Que o Senhor faça realizar, acontecer o extraordinário na sua vida, que o Senhor derrame sobre a vida de cada uma dessas famílias toda a sorte de bênçãos dos céus e bênçãos da terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces comunhões
e consolações do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Você da sua casa diz amém, amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, todos estão abençoados em nome de Jesus. E até a próxima live. Obrigado, beijo no coração de todos vocês e aguardo vocês até a próxima. Fica com Deus.